Senhoras e senhores, dando continuidade à programação, convidamos à frente a doutora Luciana Leite Pinelli Simões. A doutora Luciana Leite Pinelli Simões é médica infectologista, acupunturista e mestre em medicina tropical. Professora do curso de medicina da PUC Goiás, médica do Hospital de Doenças Tropicais, Dr. Anwar Awad, membro da Associação Médica Espírita de Goiânia e apresentará o tema Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Por quê? Doutora, excelente palestra. Me ajuda aqui. É só abaixar aqui? Não, aqui mesmo. Assim, só aqui. Deixa eu ver. Doutor Rafael, doutora Rosilane, conselheiros, senhoras e senhores, equipe de apoio, muito bom dia. Sábado de manhã, e esse auditório está bonito, né, Rafael? Isso significa que esse tema é importante realmente. A gente realmente consegue atestar algumas coisas aqui. E eu já agradeço Rafael e Rosilane por terem já passado um pouco por aquilo que eu vou falar também, já estamos integrados. Eu queria um pouco conversar com vocês por meio. Não apareceu. Não apareceu. Tem jeito de passar pelo Mentimeter que eu coloquei para vocês? Que acho que você está passando pelo PowerPoint, né? Tenta o Mentimeter. Isto. Vamos ver se passa. Ah, pronto. Então, conseguem ler aquele QR Code ali com o seu celular? Aponte o seu celular. E responda essa pergunta para mim, por favor. Algum médico ou qualquer outro profissional de saúde já abordou questões relacionadas à religiosidade e espiritualidade com você? A gente já tem um número de presentes aqui, viu, Rafael? Olha ali. 138 conectados. Podem dar coraçãozinho lá também, viu, gente, para me animar. Aí, ó. Não é nada. Quer dizer, a senha dele, é. Ele que paga o Mentimeter. Olha que interessante. A gente se interessa pelo assunto, o auditório está cheio no sábado de manhã, e a maioria ali, 61, nunca recebeu essa abordagem. Raramente a gente tem 42, algumas vezes 25 e 11, apenas 11, frequentemente. Interessante. Vou dar mais 10 segundos. 159 presentes conectados, 160 conectados, Rafael. Porque pode ter presente não conectado também, né? Então, um pouco mais de 160 pessoas. Ok. Vou passar para uma próxima pergunta, então. Então, a gente já tem um diagnóstico aí, viu, colegas, né? A gente, 63% nunca foi abordado. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Ou, por favor, avance um slide aí, por favor. Você gostaria que a espiritualidade fosse abordada com você em um momento de saúde grave? Sim? Não? Não sei? Ou tanto faz? Essa resposta tanto faz é meu filho, que a gente fala assim, como é que foi o dia? Não, não, tanto faz. Né? É essa a ideia, tá? Não tem muita opinião, não. Eu não sei, é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Então, apesar de quase nunca a gente ter experimentado isso na relação médico-paciente, nós como pacientes, a gente desejaria que isso fosse abordado se a gente estiver vivenciando uma situação grave de saúde. Ok? Acho que a gente pode. Deixa eu ver se consigo tentar passar outro aqui. Pode avançar? Por que incluir espiritualidade no cuidado com o paciente? Agora dá uma digitada aí, digita uma frase pequena aí para a gente. O que vocês acham? Por que a gente tem que incluir a espiritualidade no cuidado com o paciente? Doutora Rosilane e doutor Rafael deram um punhado de spoiler aí, né? Quem prestou atenção, hora da prova. Tem estudantes de medicina aqui.
Doutora Jaqueline, tá contando, né? A gente pode levar isso aqui depois para a nota da AED, né? Da esperança, tem a ver com o cuidado, porque funciona. É isto. Humanidade, resiliência, acolhimento, usar a espiritualidade como remédio, porque para ele muitas vezes é muito importante, porque o paciente é muito importante isso, porque faz parte da nossa vida. Não dá para a gente separar o que eu sou, parte biológica, parte espiritual, parte psicológica. Ok. Vamos passar adiante mais um. Pode passar, por favor, mais um? Mando. Eu imaginei isso. Você já prescreveu, você como profissional de saúde, quem está aqui que é profissional de saúde, já prescreveu ou recomendou a espiritualidade como parte de um plano terapêutico? Você que é profissional de saúde já indicou isso para o seu paciente? Sim, frequentemente. Nós estamos aqui com uma plateia também enviesada, né, Rafael? É, a gente tem um... Obviamente, né, temos um viés aqui, mas é esperado, né? Mas tem aquelas pessoas que estão aqui e se interessam e que não, ou que raramente. E aí é interessante a gente discutir o porquê, né? Não, não é meu papel. Isso eu aprendi na década de 90 na faculdade, né? E ontem a gente, não posso dar spoiler, mas a gente, quando tinha essas situações, esses conflitos na faculdade, o preceptor muitas vezes falava assim: chama o psicólogo. É, pois é, né? Mas não é certo, né? Não. É, ok. Tá errado, né? Pronto. Pode passar o próximo, por favor. Ah, eu passei demais. Acho que fui eu que passei, né? Perdão. Qual é a sua maior barreira? Se grande parte de nós aqui gosta da ideia, já abordou, mas tem um pouco que não abordou. Mesmo quem já abordou, o que que encontra de barreira? É falta de tempo? É medo de ofender o paciente? É falta de treinamento? Eu não considero meu papel. Também estamos aqui numa plateia enviesada, né? Obviamente. Mas parece que é a falta de treinamento que tem aparecido ali com maior proporção. A falta de treinamento é também o principal relato da literatura como causa da não inclusão da espiritualidade na nossa relação com o nosso paciente. Beleza. Gostei das respostas. Desculpa que eu não posso esperar até o final. Temos 171 respondedores conectados, então a gente tem mais do que isso aqui no auditório. Muito bom. Vou te mandar, Rafael. Vou passar adiante. Então, como a doutora Rosilane falou, a gente precisa separar o que é teologia daquilo que nós estamos falando de religiosidade e espiritualidade na relação com o nosso paciente. Nós não vamos fazer estudos aprofundados sobre as diversas religiões que existem no mundo, conhecer as suas práticas e tudo mais, para poder dialogar com o nosso paciente. A ideia não é essa. A ideia é que a gente reconheça que a espiritualidade, a religiosidade, a religião é importante para o nosso paciente, representa algo para ele e tem a ver com o sofrimento dele, no sentido em que pode diminuir esse sofrimento, melhorar o enfrentamento da sua doença crônica ou da sua doença ameaçadora da vida. E a gente tem que compreender como fazer isso. Além disso, a gente precisa aprender como aplicar isso na prática clínica e também como fazer pesquisas. Porque também é um outro âmbito de atuação das equipes de saúde, dos profissionais que lidam com a saúde. Como que eu posso pesquisar esse assunto que é extremamente interessante na nossa área e que vem cada vez mais dando um corpo maior de evidências de que há um impacto importante na saúde física, mental e no bem-estar do paciente. Então, é sobre isso que a gente fala. A doutora Rosilane já chamou atenção para isso, do que não é e das implicações éticas. Então, não importa a minha religião, não importa a minha religiosidade, a minha crença ou a minha descrença. O que importa é a crença e os valores daquele que o paciente que está na minha frente e como que eu vou fazer nesse relacionamento, como que eu posso trabalhar dentro do nosso consultório. E aí tem essa questão complicada de conceituação, e talvez seja um dos pilares. Quando a gente começa a fazer pesquisa científica, a gente precisa combinar do que a gente está falando. Porque às vezes nós estamos falando de arroz, outra pessoa está falando de macarrão, está dizendo que é diferente, está achando que é a mesma coisa, e não é. Porque estamos usando conceitos que são diferentes. Então, existem dois conceitos que são mais fáceis e mais consensuados, que é o de religião e de religiosidade. E quem dá para a gente o conceito de religião é Koenig, que a doutora Rosilane já citou.
que é um sistema organizado de crenças, de práticas e de símbolos, e que normalmente reúne pessoas no sentido de aproximar com aquilo que seja superior, com a divindade, com Deus. Então, esse sistema organizado de religião, nós temos, por exemplo, cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, enfim. Dentro do cristianismo, aqui no Brasil, a gente tem algumas percepções diferentes, catolicismo, o evangélico, o espírita, nós temos as religiões de matriz africanas, enfim, nós temos várias religiões, conhecemos várias religiões. O que é a religiosidade também, segundo Koenig? É a prática dessa religião. Então, a pessoa, por exemplo, um católico, ele é religioso quando ele frequenta a missa, quando ele faz todas as suas obrigações religiosas. Isso é chamado de religiosidade organizacional. Mas tem também a religiosidade não organizacional, que é aquela que você faz na intimidade do seu quarto. A sua oração, assistir um programa religioso, escutar uma música devocional, alguma coisa assim. É você com você mesmo. É uma religiosidade não organizacional. Agora, o conceito de espiritualidade ele tem sido um pouco mais complicado. Vários autores têm passado conceitos diferentes, e isso pode ser um problema quando a gente vai fazer pesquisa científica na área. Então, a gente tem, por exemplo, o conceito de Koenig mesmo, né, que fala que a espiritualidade ela tem a ver com a busca pessoal do sentido da vida e da relação das pessoas com o sagrado. Mas nós temos também, por exemplo, o conceito do grupo de estudos de espiritualidade e medicina cardiovascular, do GENCO, o grupo GENCO, que fala que espiritualidade são os valores emocionais, mentais, que a pessoa que norteiam comportamentos, que norteiam atitudes, que norteiam ações diante de situações colocadas para a vida no seu relacionamento inter e intrapessoal. E isso pode ser mensurável, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem também outros conceitos, como, por exemplo, a busca por significado e expressando por valores e por tradições. Inclusive, como a doutora Rosilane comentou, pessoas que não têm uma religião, que não têm uma religiosidade no sentido de uma prática formal de algo denominado em alguma religião, mas que é chamado então de humanismo secular, onde esses padrões éticos, esses valores como a gratidão, o perdão, o altruísmo, eles não têm um valor porque existe um Deus que assim mandou, mas porque tem valor em si mesmos. É importante ser grato, é importante perdoar, é importante ser altruísta, porque é importante, ponto final. E eu não acredito em Deus. Tá tudo bem. Isso é espiritualidade para alguns autores. Então é importante entender que no humanismo secular a gente também tem, né? Então ele é espiritualidade, mas ele está um pouco aqui à parte dos outros conceitos. E alguns autores colocam até assim, ó, não vamos falar nada de superioridade, Deus ou divindade, mas a conexão com a arte ou com a natureza, ela também é uma expressão de espiritualidade. Então, a impressão que dá em todos os conceitos que são diversos, que são amplos, que é difícil a gente combinar que o conceito é um só, mas existe um núcleo em todos os conceitos que é o sagrado, a presença do sagrado. Aquilo é sagrado. Então, para o humanismo secular, por exemplo, onde a gratidão, o altruísmo, ele é importante, é sagrado para ele, aquilo é importante para ele. É uma prática de espiritualidade. Né? E assim ele define a diferença disso para aquilo que é comum na vida dele. E assim todos os outros, né? Aquilo que é sagrado para mim, o relacionamento, os valores, os esforços, a vontade, tudo isso tem a ver com o sagrado. Então seriam práticas de religiosidade. Vamos avançar mais um? Deixa eu ver. Realmente no Mentimeter eu não consigo passar. Passa para mim, por favor. É porque foi para o Mentimeter, não está no PowerPoint, né? Então, Koenig, esse pesquisador que foi citado pela doutora Rosilane, ele traz para a gente, no livro dele, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, ele traz 5 motivos para a gente poder incluir espiritualidade na nossa prática clínica, de uma forma muito pedagógica. Então, nós temos prevalência. Nossos pacientes são religiosos e têm necessidades espirituais. E nós vimos aqui, tudo bem que a nossa plateia é um pouco enviesada, mas a gente sabe que a gente tem isso na nossa população. Nós vamos ver um pouco no próximo slide. Tem uma influência clínica, porque aquilo que eu acredito, aquilo que faz parte do roteiro de vida meu, define se eu vou seguir ou não as orientações do médico. E também pode complicar ou pode favorecer o meu plano terapêutico. Então é importante, porque as crenças, elas influenciam nas decisões médicas. Existe um volume cada vez maior de evidências científicas que correlacionam a espiritualidade e a religiosidade do paciente com o melhor desfecho biológico, melhor saúde física, saúde mental e bem-estar.
Isso é cada vez mais volumoso no ponto de vista de trabalhos científicos. Existe uma expectativa do paciente. As pessoas querem conversar com isso. Vocês querem que os colegas conversem com vocês sobre isso, na pesquisa que a gente fez aqui agora. E tem precedente histórico, como William Osler, que o nosso presidente citou no começo do evento. Vamos então para o primeiro. Primeiro motivo. Temos necessidades espirituais. No livro do Koenig, então a amostragem americana, 96% das pessoas acreditam em Deus, 90% rezam, oram regularmente. E em momentos de adoecimento isso fica ainda mais intenso. Como assim, mais intenso que 96%? Já está bom, né? Passa o próximo, por favor. Deixa eu ver. Olha, tem hora que você passa e eu também consigo passar. Pronto. Acho que é só apertar mais forte. No Brasil, qual é o dado brasileiro, então? 87% da população brasileira afirma que religião e espiritualidade é importante em suas vidas. Esse é trabalho publicado aqui na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E em cenários de internação, isso também aumenta bastante. 87% é um número importante, né, gente? Vale a pena a gente pensar sobre isso. E em momentos de situação mais grave, em momentos de dificuldade ou de ameaça da vida, ou de situações onde ameaça a qualidade de vida, a religiosidade e a espiritualidade têm sido usadas como uma forma de enfrentamento. É uma forma com que as pessoas enfrentam essa situação, e isso pode ser positivo ou pode ser negativo. O que as pesquisas mostram é que, na maioria das vezes, isso é utilizado de forma positiva e o impacto é positivo. Mas é importante a gente lembrar que também existe o enfrentamento negativo, onde a pessoa se sente punida por Deus, onde se sente uma culpa excessiva, onde se sente em abandono ou em conflito. Mas a maioria dos desfechos tem a ver com a ressignificação daquela dor e daquele sofrimento. Bom, tem um estudo brasileiro que mostra, por exemplo, em situações de miopatia inflamatória, de doença autoimune, que a gente tem uma alta prevalência de religiosidade e espiritualidade nesse grupo. Foi um estudo caso-controle, onde a gente viu 87% de prevalência aqui de espiritualidade e religiosidade contra 77% aqui. 77% no grupo controle, perdão, no grupo controle. No grupo controle, já era uma expectativa grande, né? Mas quando está doente, aumentou. Isso foi estatisticamente significante. Então, mostrou a diferença. Quando eu estou passando por um perrengue na vida, a gente usa a religiosidade e a espiritualidade de uma forma mais ostensiva. Mas já era grande. No grupo controle também já é importante. E esse artigo traz para a gente uma frase interessante, que eu achei bem importante. O traço de espiritualidade ou de religiosidade das pessoas, ele é indissociável de quem ela é. Então, não dá para você separar. Olha, eu vou cuidar aqui E a gente já sabe disso, a gente já tem uma formação diferente. A gente não quer tratar mais o coração do paciente, o fígado do paciente, quer tratar a pessoa. Mas a pessoa também é mais do que um corpo físico. Também é o que ela acredita, né? Daquilo também da crença. Motivo 2. Motivo 2. As crenças influenciam decisões médicas. Afinal de contas, o nosso paciente pode recusar uma transfusão, ele pode recusar uma vacina, uma dieta, uma prescrição em relação a um exercício físico ou alguma coisa assim. E isso é importante. Algumas situações, por exemplo, diz respeito às práticas ou os procedimentos agressivos em fim de vida. O paciente pode aceitar ou ele pode recusar, baseado naquilo que ele e a família acreditam. E isso é importante que a gente conheça, para que a gente possa respeitar o paciente, ou conversar com o paciente, ou entender esse processo que o paciente vai passar. Então, esse é um motivo importante. Motivo 2, que essas crenças ditam as decisões médicas. Bom, esse estudo publicado realizado na USP, ele é interessante porque ele trabalhou com psiquiatras. O que os psiquiatras entendem sobre o pensamento dos pacientes? Então, eles reconhecem que as crenças impactam profundamente a compreensão do paciente sobre o seu próprio sofrimento mental. Bom, até aqui a gente já está consensuado que isso é verdade, né? Mas tem uma situação interessante também, que foi publicado nesse artigo, que ele diz o seguinte: muitas vezes a religiosidade, a espiritualidade ou a falta de preparo do colega psiquiatra em relação à espiritualidade e religiosidade do paciente pode fazê-lo errar o diagnóstico. E a partir daí ele pode fazer uma iatrogenia. Por exemplo, chamando experiências que são espirituais, experiências espirituais saudáveis, num contexto cultural aceitável, e ele chama isso de uma psicopatologia. E ele dá um nome e dá um remédio, quando, na verdade,
é conhecido que aquilo é normal. Existem alguns trabalhos publicados pela Revista Brasileira de Psiquiatria Clínica que mostra, foi publicado em 2007, tudo bem que é antigo, mas ele fala que as pessoas que experimentam esses fenômenos espirituais em suas práticas religiosas, de uma maneira geral, eles são mais saudáveis mentalmente do que a população em geral. Então, é preciso que os profissionais da saúde mental compreendam aquilo que está no contexto da religiosidade e espiritualidade do nosso paciente, para que não se erre diagnósticos, o que é extremamente grave do ponto de vista de saúde mental. Motivo 3. Tem um monte de pesquisa dizendo do impacto da religiosidade e espiritualidade do paciente em desfechos relacionados à sua saúde física, à sua saúde mental e ao seu bem-estar espiritual. E aí a gente fica doido com um negócio desse. Então, como assim a religiosidade e espiritualidade faz isso? Então, vamos pesquisar sobre isso. Como é que funciona? Qual que é o mecanismo? O que que muda no corpo da pessoa para ela poder evoluir diferente? Por exemplo, tem um estudo super legal, super objetivo, feito com pacientes HIV positivo. O paciente HIV positivo, numa época onde não tinha tratamento antirretroviral, e ele tem um declínio da célula CD4, normalmente um aumento da carga viral. Isso é normal, faz parte da história natural da doença de quem não toma medicação. Só que quem tinha melhor otimismo, quem tinha mais religiosidade e espiritualidade, esse declínio do CD4 era estatisticamente significante, mais lento do que quem não era otimista, não tinha religiosidade. Então é algo muito objetivo. Então existe uma influência na imunidade, e assim tão objetiva a ponto de dar uma tapeada no vírus HIV, tudo bem que é uma tapeada, porque ele vencia, mas é uma tapeada. Né? E conseguiram chegar a esse ponto, né? A essa. Então, como que isso acontece? Então, as pesquisas começaram a avançar e viram, gente, quem tem mais religiosidade e espiritualidade tem menos depressão, tem menos ansiedade, tem menos tentativa de suicídio, abusa menos de substâncias, tem menos abuso de substâncias, né? E talvez mediadores poderiam ser diminuição de, por exemplo, proteína C reativa, interleucina 6. Poderiam? Não, já é provado que acontece isso. E isso aumenta a sobrevida geral e aumenta a sobrevida cardiovascular. O doutor Arthur vai falar isso para a gente daqui a pouquinho sobre a saúde cardiovascular. Aí a gente tem uma imagem aqui que a inteligência artificial fez para mim, que mostra um modelo de Koenig sobre os caminhos biológicos para isso. Então a gente tem mecanismos que são comportamentais. É óbvio, alguém pode dizer assim: não é a religião, é porque o cara parou de fumar. Tá, e ele parou de fumar por quê? Por causa da religião. Então, a religião organizacional dessa pessoa foi bom para ela. Né? Uma coisa interessante, gente, que tem no artigo também é o seguinte: a gente aprende que a pessoa, por exemplo, existem dados onde a pessoa frequenta, quanto mais frequenta o ambiente, é ir. Então, eu vou para a igreja, eu vou para o templo, eu vou para a sinagoga, eu vou para a mesquita, não importa, eu vou. 2 vezes por semana. Ela tem mais saúde, ela vive mais do que quem não vai. Só isso, só esse parâmetro, ela vai. Não importa o que ela faz lá, o que ela está pensando, se ela está falando mal dos outros, não importa, sabe? Ela foi 2 vezes por semana. Ela vive em média de 10 a 15 anos a mais do que quem não vai. Aí você fala assim: o que tem lá dentro? O que tem nessa água? Né? Tá respirando o que lá dentro? É um ar diferente, né? Bom, você vai para o inferno. Conhecimento, ela tem essa convicção e ela fuma menos, e ela bebe menos, a gente sabe. E ela não tem promiscuidade sexual, ela diminui o número de parceiros. E a gente sabe do ponto de vista médico que quem fuma, quem bebe, que tem mais número de parceiros, vai adoecer mais, vai pegar mais. Nossa, então o que nós vamos fazer? Nós vamos falar para o nosso paciente que ele tem que ser religioso. Isso já é provado que não funciona. Então, a religiosidade e espiritualidade do paciente leva a uma melhor saúde mental e física. Mas eu sou completamente agnóstico, então agora eu vou começar a ser religioso porque eu quero ficar mais saudável. Não funciona. Já está provado isso também. Sacaram, né? Sacaram. Não é pra gente, como a doutora Rosane falou, não é pra gente catequizar ninguém, porque não vai funcionar mesmo que você queira, além de estar um limite ético. Isso está errado. Né? E também não funciona. Tá? A pessoa traz isso, essa demanda, e aí você conversa com isso, que isso realmente pode ter um benefício para ela. Então, aspectos psicossociais, como apoio social, aspectos psicobiológicos e uma relação íntima com o nosso sistema hipotálamo, hipófise, adrenal. E aqui, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicou um artigo, e aí a gente faz uma ilustração. Vocês estão no celular e vocês estão acompanhando, né? Vocês depois, vocês conseguem, estão vendo aí no celular de vocês, né? Então, olha, valores como fé, esperança, amor, gratidão, altruísmo, todos esses valores parecem e podem ser medidos, tá? Existem escalas
para pesquisa, escalas mensuráveis, assim, mensura isso, mede é validado, muitas delas já validadas para o português. A gente consegue medir se a pessoa tem uma maior tendência ao perdão. Um dia a gente rodou isso no nosso grupo, e a gente ficou horrorizado, porque a nossa tendência ao perdão não era o que esperávamos. Mas tudo bem. Então, a gente tem aqui práticas, né? Práticas de se envolver em serviços espirituais. Também tem aspecto psicológico, aspectos comportamentais, sociais. Aqui os mecanismos biológicos, interleucina 6, cortisol, tudo levando a uma melhor saúde cardiovascular. O doutor Arthur vai falar um pouco mais para a gente daqui a pouquinho. Esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele tem sido muito investigado naquilo que o pessoal costuma chamar de psiconeuroendócrino imunologia. Treinei para falar isso, tá, gente? Então, começa no psico, vai para o neuro, passa para o endócrino e vai para a imunologia. Então, uma relação que vai da mente até a alteração do meu sistema imunológico. E aí você começa assim, será que é isso? Porque hoje eu me sinto tão bem, tem tempo que eu não adoeço, né? Naquela época eu estava mais bad, reclamava da vida, adoecia sempre. Será que tem uma coisa a ver? Parece que sim. Vamos passar mais um, socorro. Passa mais um, pronto. Expectativa do paciente é o motivo 4. O nosso paciente tem a sua religiosidade, tem a sua espiritualidade. No nosso país, isso é grande, a gente já viu nas estatísticas, né? E ele espera que a gente faça isso. Ele espera que a gente não dissocie o que ele acredita, o que ele pensa, daquilo que ele está sentindo. Quando a gente fragmenta isso, a gente faz com que o paciente sofra ainda mais. A evidência brasileira, então, a esmagadora maioria, 90% a mais, deseja uma abordagem espiritual em uma relação médico-paciente, e isso aumenta a empatia, aumenta a confiança, e tem um estudo que diz que aumenta a percepção de competência do médico. E resgata a humanização da relação, porque quando você inclui a religiosidade e a espiritualidade na sua anamnese, quando você faz, a gente vai comentar sobre isso, a doutora Ana Paula vai falar para a gente, quando você realiza a anamnese espiritual, você traz o paciente para o centro de uma forma muito ostensiva. Ele entende que ele é o centro do cuidado quando você faz esse tipo de abordagem. E o motivo 5, lembrando do Dr. Rafael, Sir William Osler trouxe para a gente em 1910 um artigo chamado A Fé que Cura. Ele foi chamado um dos pais da medicina moderna. Naquela época, o ensino da medicina era muito teórico, e ele dizia: não, medicina tem que ser ensinada na beira do leito. Vamos trazer aqui para a beira do leito. E ele humanizou muito o atendimento aos pacientes e o ensino médico desde 1910. Ele publicou isso, que é a fé que cura. E a gente não está hoje fazendo uma proposta de voltar àquele misticismo que existia e que era um problema da Idade Média, por exemplo. Mas o que a gente quer é olhar para essa religiosidade e essa espiritualidade de uma forma científica e também normatizada, que é esse esforço que as nossas instituições estão fazendo para nos ajudar na prática, né? Então, por exemplo, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, já estão adiantadas e já fizeram as suas diretrizes, os seus protocolos, os seus consensos, trazendo a espiritualidade. Consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente usa muito na optativa de medicina e espiritualidade lá da PUC, e é o item 9 do consenso, a gente já sabe meio que de cor, traz para a gente informações importantes sobre esses aspectos, né? Enfim, a espiritualidade, então, é um biomarcador oculto, ela é um determinante social de saúde e ela é um pilar da relação médico-paciente. Quando a gente inclui a anamnese espiritual, o médico não abandona a ciência, ele humaniza e ele tem a possibilidade de ampliar a sua eficácia clínica. E a excelência clínica contemporânea, ela exige não olhar para a doença no leito, mas para que a gente olhe para a pessoa. Então, ela não substitui a biologia, mas ela otimiza a fisiologia, resgata a resiliência e resgata a nossa verdadeira relação médico-paciente. Muito obrigada. CREMEGO, valorizando os médicos, fortalecendo a medicina.